Lucas e Marcos continuavam sua missão de combater as forças do mal. Depois de receber o poder concedido pelo anjo, Marcos se sentia mais confiante do que nunca. Ele estava ansioso para testar suas novas habilidades em batalha. Eles receberam informações de que um dos piores demônios havia assumido o controle de uma cidade pequena próxima. O demônio havia reunido um grande exército de servos demoníacos e estava aterrorizando os habitantes. Lucas e Marcos partiram para a cidade, preparados para enfrentar a batalha mais difícil de suas vidas. Eles foram recebidos com hostilidade pelos servos do demônio, mas não se deixaram intimidar. Marcos se destacava especialmente na batalha, graças aos poderes concedidos pelo anjo. Ele era capaz de lançar raios de energia que explodiam em contato com os demônios, causando grandes estragos. Mas mesmo com seus novos poderes, a batalha estava longe de ser fácil. Os demônios eram muitos e estavam bem organizados. Marcos e Lucas lutaram bravamente, mas parecia que estavam perdendo terreno. Foi então que o anjo apareceu novamente. Ele disse a Marcos que seus poderes ainda não haviam sido totalmente liberados, e que ele precisava se concentrar e se conectar com a energia divina dentro de si. Marcos fechou os olhos e começou a meditar, concentrando-se em seu interior. De repente, ele sentiu uma onda de energia percorrer seu corpo. Ele abriu os olhos e viu que seus poderes haviam aumentado significativamente. Com sua nova força, Marcos lançou um ataque massivo contra os demônios, fazendo com que muitos deles recuassem. Lucas viu a abertura e aproveitou para atacar o demônio principal. Depois de uma longa e intensa batalha, os amigos finalmente conseguiram derrotar o demônio e banir seus servos de volta para o inferno. Marcos estava exausto, mas feliz por ter sido capaz de ajudar na vitória. Eles voltaram para a cidade, recebidos com aplausos e gratidão pelos habitantes que agora estavam livres do domínio demoníaco. Lucas e Marcos sabiam que ainda havia muitas ameaças a enfrentar, mas estavam confiantes em sua capacidade de proteger os inocentes e combater o mal. Lucas e Marcos estavam diante de seu maior desafio até agora. Eles haviam sido convocados pelo Vaticano para enfrentar Lúcifer, o anjo caído que havia se tornado o governante do inferno. A batalha seria intensa e exigiria toda a habilidade e coragem dos amigos. Eles foram enviados para um local misterioso, onde encontraram um portal que os levou diretamente ao inferno. Eles avistaram Lúcifer em seu trono, rodeado por uma horda de demônios que o adoravam. Lucas e Marcos avançaram em direção a ele, prontos para lutar. Lúcifer zombou dos amigos, dizendo que eles eram meros mortais que não tinham chance contra ele. Mas Marcos sentiu algo dentro de si se fortalecendo, algo que ele nunca havia sentido antes. Era como se um poder divino estivesse fluindo em seu corpo. Ele reconheceu aquilo como o poder que o anjo havia lhe concedido anteriormente. Marcos sentiu sua força aumentando, e o calor da batalha lhe envolvendo. Ele avançou com fúria em direção a Lúcifer, acompanhado por Lucas. A batalha foi intensa. Lúcifer demonstrava uma força sobre-humana, e seus ataques eram rápidos e mortais. Mas Lucas e Marcos estavam determinados a vencer, e lutaram bravamente. Marcos usava todo o poder que havia recebido do anjo, e Lucas usava sua habilidade com a espada para cortar através das defesas do inimigo. A batalha se prolongou por horas, com os amigos e Lúcifer alternando vantagens. Mas finalmente, Marcos canalizou todo o poder divino que havia recebido e lançou um golpe final que derrubou Lúcifer de seu trono. Com a queda de Lúcifer, os demônios que o serviam foram banidos para o inferno. Lucas e Marcos saíram triunfantes, sabendo que haviam realizado uma missão impossível. Eles se despediram do inferno, satisfeitos por terem completado sua missão. Mas sabiam que novos desafios os aguardavam no futuro. Lucas e Marcos receberam uma chamada de emergência de um padre local que precisava de ajuda para expulsar um demônio que havia possuído uma jovem mulher em sua congregação. Os amigos não hesitaram em ir ajudar e partiram imediatamente para a igreja. Ao chegar, eles encontraram a mulher tremendo e falando em línguas estranhas.
O padre explicou que ela havia sido possuída por um demônio e que precisava ser exorcizada antes que o demônio causasse mais danos a ela ou a outros membros da congregação. Lucas e Marcos sabiam que não podiam deixar o demônio possuir a mulher indefinidamente. Eles decidiram que Marcos usaria o poder que havia recebido do anjo para ajudar a expulsar o demônio. Com grande esforço, Marcos concentra o seu poder no demônio, e a mulher começou a gritar em agonia enquanto o demônio lutava para se manter dentro dela. Lucas ficou ao lado de Marcos, ajudando-o a manter o controle sobre o demônio. Finalmente, com um rugido ensurdecedor, o demônio foi expulso do corpo da mulher e voltou para o inferno. A mulher caiu no chão, exausta e aliviada, enquanto Lucas e Marcos observavam em silêncio, contentes por terem ajudado a libertá-la. O padre agradeceu aos amigos por sua ajuda, e eles partiram, sabendo que havia muito mais trabalho a ser feito para expulsar os demônios do mundo. Mas eles estavam determinados a continuar lutando, protegendo as pessoas e banindo o mal de volta para o inferno. Lucas e Marcos estavam em uma missão para expulsar uma horda de demônios que haviam possuído várias pessoas na cidade. Eles estavam tendo sucesso em sua empreitada, conseguindo salvar muitas almas da influência maligna dos demônios. Em um dia de sol quente, enquanto estavam lutando contra um grupo de possuídos, Lucas recebeu uma ligação urgente. Era do seu chefe, pedindo que ele comparecesse a uma reunião importante no escritório. Lucas pediu desculpas a Marcos e partiu rapidamente para a reunião. Enquanto estava no escritório, ele sentiu uma forte presença demoníaca no prédio. Ele correu para fora do escritório e imediatamente percebeu que havia caído em uma armadilha. Lucas foi atacado por vários demônios que o capturaram e o levaram para o submundo. Eles o prenderam em uma masmorra escura e úmida, planejando usar sua alma como moeda de troca para conseguir mais poder e influência no mundo humano. Enquanto isso, Marcos ficou preocupado com o desaparecimento de Lucas e começou a investigar. Ele descobriu que seu amigo havia sido capturado pelos demônios e imediatamente decidiu resgatá-lo. Marcos recebeu uma ajuda inesperada de um anjo que lhe concedeu um poder especial para ajudá-lo em sua missão de resgate. Com esse poder, Marcos conseguiu invocar as forças celestiais para ajudá-lo a derrotar os demônios que estavam guardando Lucas. Ele finalmente conseguiu chegar à masmorra onde Lucas estava preso e libertou seu amigo das garras demoníacas. Juntos, eles lutaram contra os demônios que tentaram impedi-los de escapar do submundo. No final, Lucas e Marcos conseguiram sair do submundo, derrotando todos os demônios que tentaram impedi-los. Eles estavam cansados, mas felizes por terem se reunido novamente e por terem lutado juntos contra as forças do mal. Eles partiram para continuar sua missão, protegendo as pessoas da cidade contra as ameaças demoníacas e ajudando a expulsar os demônios das almas daqueles que precisavam de ajuda. Lucas e Marcos estavam em mais uma missão para combater as forças do mal que ameaçavam a cidade. Eles haviam recebido informações de que um grupo de demônios estava possuindo pessoas e as forçando a fazer coisas terríveis. Determinados a ajudar essas vítimas, os amigos partiram em busca dos demônios. Enquanto investigavam, eles encontraram uma mulher estranha vestida como uma caçadora, carregando uma arma feita para matar demônios. Ela se apresentou como Isadora, uma caçadora experiente que se especializou em lidar com ameaças sobrenaturais. Lucas e Marcos ficaram surpresos com a presença da caçadora, mas decidiram trabalhar juntos para enfrentar os demônios. Isadora os levou até uma casa abandonada onde os demônios estavam se escondendo. Eles prepararam um plano e entraram na casa, prontos para lutar. Os demônios eram mais fortes do que os amigos esperavam, mas Isadora mostrou suas habilidades como caçadora e os ajudou a lutar. Com sua ajuda, Lucas e Marcos conseguiram exorcizar os demônios das pessoas possuídas. Depois da batalha, Isadora explicou que sua família havia sido morta por demônios anos atrás, e desde então, ela se dedicou a caçá-los e a proteger as pessoas. Lucas e Marcos agradeceram a ajuda e prometeram trabalhar juntos novamente no futuro.
Com a missão cumprida, os amigos se despediram de Isadora e voltaram para casa, cansados, mas satisfeitos por terem ajudado a libertar as vítimas das garras dos demônios. Eles sabiam que havia mais desafios pela frente, mas estavam preparados para enfrentá-los juntos. Lucas e Marcos estavam em mais uma missão para combater as forças do mal que ameaçavam a cidade. Desta vez, eles haviam recebido informações sobre um demônio que estava possuindo várias pessoas na região, transformando-os em verdadeiros monstros. Enquanto investigavam, os amigos encontraram Isadora, uma caçadora de demônios que também estava tentando lidar com a mesma ameaça. Marcos desconfiou da mulher desde o início, imaginando se ela poderia ser uma aliada dos demônios. No entanto, depois de conversar com ela, Marcos percebeu que estava enganado. Isadora era uma caçadora experiente, e tinha vindo à cidade para ajudar a combater a ameaça demoníaca. Ela explicou que, apesar de ser um demônio, ela havia feito um pacto com um anjo para se tornar um demônio do bem, lutando contra seus semelhantes e ajudando a proteger a humanidade. Marcos ficou impressionado com a história de Isadora e começou a trabalhar com ela para expulsar os demônios que estavam possuindo as pessoas. Juntos, eles descobriram que o demônio responsável pela invasão era um dos mais poderosos que já haviam enfrentado, um antigo demônio da luxúria chamado Asmodeus. Lucas havia saído para almoçar quando Isadora e Marcos descobriram a localização de Asmodeus. Eles decidiram agir rapidamente, sabendo que o demônio era perigoso demais para ser deixado sozinho. No entanto, eles não sabiam que os seguidores de Asmodeus estavam de guarda, e foram capturados antes que pudessem sequer chegar perto do demônio. Quando Lucas retornou, ele descobriu que seus amigos haviam sido capturados. Ele percebeu que teria que lutar sozinho contra Asmodeus e seus seguidores. Com a ajuda do anjo que havia dado poderes a Isadora, ele foi capaz de entrar no esconderijo de Asmodeus sem ser detectado. Lucas enfrentou Asmodeus em uma batalha épica, usando todo o seu conhecimento de artes marciais e os poderes que havia adquirido ao longo das missões. Ele conseguiu derrotar o demônio e libertar Isadora e Marcos da captura. Com a ajuda de Isadora, Lucas e Marcos expulsaram os demônios que haviam possuído as pessoas, restaurando a paz na cidade. Marcos aprendeu que nem todos os demônios são necessariamente maus e que, às vezes, é preciso trabalhar junto com eles para alcançar um objetivo maior.